Graça e paz, igreja. Se aqui é tão maravilhoso a gente adorar, ouvindo a Jéssica, você imagina o que não será o céu, né? Estava pensando isso. E eu sei que lá eu vou ter uma voz igual a sua, viu, Jéssica? Porque eu vou estar num corpo glorificado, um espírito transformado. Então, vai ser a perfeição. Mas lá nós vamos cantar igualzinho a você. Glória a Deus por isso. Queridos, mais uma vez estamos aqui. Ontem eu falei com o meu pastor, você tem certeza que você quer que eu dê a palavra? Eu pensei, o mês vai acabar, então esse mês eu não vou falar quarta-feira, né? Falei, você quer que eu fale depois do Carlos Renato, pastor? Como é que eu vou falar depois de quarta-feira? Aí ele falou para mim, a fonte é a mesma. Aí eu não tive como não contestar ele, né? Então estou aqui para trazer essa palavra para vocês hoje. Quem sou eu? Quem nós somos, né? De acordo com a palavra de Deus. E vamos lá para o livro das origens, que ele é precioso, Gênesis 1, 26, você conhece bem esse texto. Gênesis 1, 26 e Gênesis 2, 7. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher. Gênesis 2, 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo, ou alma vivente. Pai, esta é a tua palavra, Deus. Teu livro maravilhoso das origens, de quando o Senhor cria todas as coisas, para dar condição do homem viver na terra. E aqui nós estamos, Deus, diante da tua igreja, tua noiva querida, igreja preciosa, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E eu peço a graça, a sabedoria, o discernimento do teu Espírito, para transmitir aos teus filhos um pouco do que esta palavra traz para nós, Deus. Me dê sabedoria e discernimento, porque é uma palavra tão profunda e tão maravilhosa e tão necessária nesses dias onde Satanás tem deturpado, tem destroçado e dilacerado a identidade de jovens, de adolescentes e de muitos homens e mulheres. Aqui nós estamos porque a tua palavra é absoluta, é a verdade que não muda, ela é imutável, e que esta palavra entre nos nossos corações e nas nossas mentes, para que nós possamos também ajudar aqueles que estão em dúvida quanto à sua identidade. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Queridos, antes de falar da imagem e semelhança, o escritor Paul Brand, ele diz o seguinte, que hoje, na atualidade, ele escreveu um livro já há um tempo atrás, mas é um livro muito precioso, e ele diz que hoje, o termo imagem significa a ilusão daquilo que aparenta ser, em lugar da essência do que realmente deveria ser. O que significa isso? Quando a Bíblia vai falar de imagem, é exatamente o oposto disso. Uma imagem na Bíblia, ela vai retratar exatamente a essência e tudo aquilo que compõe o ser que a imagem traz. E hoje o que nós vemos, e principalmente em época de mídia e de IA, inteligência artificial, o povo está brincando com a imagem, né? Às vezes a gente conhece pessoas do Instagram, das redes, ou da própria televisão, que quando a gente encontra ao vivo, a gente até assusta, né? Por quê? Porque a imagem não é o que realmente mostra ser ou aparenta ser, né? Eu gosto de fazer os vídeos do YouTube, porque no YouTube você está ali real, né? Só tem ali um pouquinho de luz, um enquadramento daqui ou dali, mas vocês estão vendo a Márcia real lá no YouTube, né? No Instagram, às vezes, tem filtro, né? Tem essas coisas. Mas a imagem, ela mostra, e a imagem, quando Deus vai falar, ou quando o termo no hebraico ou no grego vai falar de imagem,
ele está descrevendo exatamente a essência, não só aquilo que é exterior, mas aquilo que vem de dentro, aquilo que realmente diz quem é a pessoa ou ser criado. Então, isso é importante nós entendermos, né? Se nós observarmos, por exemplo, um bebê, o pai do bebê, ele tem 15 vezes mais o peso do bebê. E quando você olha para um bebê pequenininho, de dias ou de meses, né, normalmente quem vai visitar fala assim, olha o olho do pai, olha é a cara da mãe, ou o nariz da mãe. Por que nós conseguimos fazer isso? Por causa do poder de uma imagem. Então, quando a Bíblia vai falar de imagem e semelhança de Deus, ela está carregando, ela está trazendo para nós, e o hebraico mostra isso, tudo aquilo que o Criador, com a sua infinita grandeza, bondade e misericórdia, implantou em nós, seres humanos. E é isso que eu queria trazer para você com a minha limitação hoje, mas eu gostaria de falar disso para você. E antes de entrar no texto de Gênesis, eu queria falar também um pouquinho com os pais. Como é formada a identidade de uma criança. Porque hoje nós vivemos um ataque maciço às identidades, né? É um tema muito falado hoje, é um tema muito escrito, porque se você consegue deturpar a imagem ou a identidade de uma criança, você estragou ela para o resto da vida, né? E aí, a formação da identidade infantil, ela vai ali até os 7 anos, a formação mais de sugar conceito, de certo e de errado, de hierarquia, de verdadeiro ou falso, até os 7 anos. Mas isso vai sendo acrescentado até a adolescência e, na verdade, na parte neurológica, vai ser aos 22 anos, é quando essa parte nossa aqui, olha, da frente do nosso cérebro, que é a área da razão, dos limites, a área das decisões, está tudo aqui nessa parte aqui. Isso aqui vai ficar pronto mesmo aos 22 anos. Por isso que os jovens hoje, quando vão entrar por uma universidade, aqueles que estão entrando antes dos 20, né? Eles têm, às vezes, dificuldade de decidir o que vão fazer. Isso é meio confuso para eles ainda. Então, às vezes, uma orientação é muito boa, porque isso fala dessa parte nossa aqui. Seu córtex pré-frontal, ele vai ficar pronto, ou ele vai amadurecer neurologicamente aos 22 anos. Por isso que os adolescentes, eles têm muito a coisa de, às vezes, agrupa com às vezes pega a imagem do outro, ou veste a roupa do outro, porque eles estão querendo encaixar, porque essa identidade ainda não está assim bem definida. Tem uns que já definem, muito mais cedo, né? Eu tenho 3 filhos e eu vejo que os meus 3 filhos, a identidade deles foi formada assim muito cedo. E eu atribuo isso à palavra de Deus, à firmeza da educação com eles, aos limites corretos, né? A Milena, desde 5 aninhos, ela falava assim, você é veterinária, mamãe, você é veterinária. E não teve ninguém que tirou isso da cabeça dela. Eu queria que ela fosse arquiteta, mas ela disse, não, você é veterinária, e foi, né? Trabalhou com isso até o ano passado. Hoje ela fala, mãe, podia ter feito outra coisa, mas né, ela tinha personalidade, né? Então, identidade forte, né? Os outros também, da mesma forma. Então, queridos, a imagem de uma criança, ela é formada, primeira coisa, através da família. Por isso que Satanás tem atacado tanto a família. Por isso que ele tem tirado de vocês e dos seus filhos o prazer de estar perto, de sentar olhando nos olhos, tem trocado pelas telas, né? Então, a identidade de uma criança, o lugar base para ela é na família. E quando essa criança, ela é atacada de alguma forma, ou ela é violentada na própria família, aí nós temos uma guerra, talvez, para a vida toda, um trauma, e algo que eu tenho visto Jesus transformar muitos, eu tenho visto Jesus mudar muitos, eu tenho trabalhado com isso constantemente, né? Mas é terrível. Então, você que está aqui, você que está criando as suas crianças no temor do Senhor, na escola bíblica, olha, isso é o maior tesouro que você tem. Você que não é pai ainda, nem mãe, que está propondo ser, traga seus filhos para a presença do Senhor, crie eles no temor do Senhor. E quando se fala de família, não é aquela família só de falar. A criança,
você arrasta ela através do exemplo. Você pode falar 1000 palavras para uma criança. Se você tiver um exemplo diferente das 1000 palavras que você falou, você não vai introjetar o conceito correto na cabeça da criança. Então, pais e criança é assim, eles têm uma sensibilidade muito maior do que a nossa. O cérebro deles tem uma sensibilidade para percepção e captar gestos que, se você falar para uma criança que ama ela de cara feia ou meio irritada, ela não vai acreditar no que você está falando. Ninguém passou isso para ela, ninguém usou esse conceito para ela, mas é o conceito que ela introjeta, porque a criança é sensível, ela é diferente de nós. Então, entenda isso e peça ao Espírito Santo sabedoria. Eu sei que, como pais, eu já gritei com os meus filhos quando pequeno. O pastor Edson uma vez deu uma surra que não precisava dar. Isso já aconteceu conosco. Nós não tínhamos a orientação nenhuma que hoje se passa nas igrejas. Nós casamos, eu casei muito nova. Fomos para uma cidade totalmente desconhecida. Não tinha parente perto, não tinha rede de apoio, não tinha mãe, não tinha avó, não tinha ninguém. Era eu e ele. Eu e ele, e esse homem, como sempre, trabalhou demais, né? Então, Deus me deu graça, Deus me deu sabedoria, Deus me deu discernimento, e eu atribuo tudo que eu consegui passar para 3 filhos, sobretudo a palavra do Senhor, o temor a Deus. Foi o Espírito Santo que me ajudou. Olha, não tem psicólogo. Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa. Olha, alguém me indicou você porque eu quero um apoio para minha filha, e ela já está numa psicóloga aqui, e ela tem ansiedade, ela tem pânico, ela tem TDA, e eu queria saber se isso é a sua especialização. E eu disse para ela assim, peraí, ela já está na psicóloga, ela tem pânico, ela tem TDA, ela é diagnosticada com inteligência acima da média, e você ainda quer outra psicóloga para ela? Por que você quer isso? Vamos começar diminuindo. Tranquilize a mente da tua filha, que você já vai dar uma tacada no TDA. Sua filha não precisa de mais uma psicóloga. Não, é porque eu levei numa que ela tinha uns jogos de televisão, eu achei que era legal. As pessoas estão assim, nesse nível, sabe? E eu quero dizer para você aqui da Assembleia de Deus Jardim Goiás, você tem uma riqueza nas suas mãos, que é a palavra de Deus. Você não precisa de psicólogo se você observar os ensinamentos que aqui estão. Eu, quando eduquei 3 filhos, eu não era psicóloga, eu não tinha formação nenhuma, mas eu tinha uma vontade de acertar. E eu falava, Espírito Santo, me ajuda. Eu quero passar a tua palavra. Eu decorava com eles os versículos. E é isso. Nós hoje estamos querendo dar o mundo para os nossos filhos. E abauruamos a identidade deles, sufocamos a identidade deles naquilo que é essencial. Deus, quando nós chegarmos no céu, Ele não vai perguntar a profissão que eu tive. Deus, quando chama você para o trabalho, Ele não diz quantos cursos, Ele não pergunta quantos cursos você tem. Deus, quando nos chama, Ele olha a intenção do nosso coração. E se aí no coração teu tem um trono que é dele, somente dele, para agradá-lo. É assim que Deus trabalha. Então, queridos, a identidade do seu filho, ela vem do exemplo, ela vem da experiência de vida, exemplo vivo e do temor a Deus e as práticas das disciplinas espirituais. É daí. E hoje a mídia tem formado muitas identidades. Isso choca o nosso coração, isso dói o nosso coração. As pessoas estão despersonalizadas. As pessoas não sabem mais nem decidir sobre, às vezes, o que comer, devido a tanta coisa errada que está aprendendo, e os filhos soltos, e no celular, e a criança, até isso é a formação da identidade. Quando você coloca uma criança na mesa, ela está experimentando, e o cérebro dela está captando textura, cor, sabor, e um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas a criança que come com o celular do lado, ela não percebe isso. Até a mastigação dela é mudada. Então aprendam isso, pais. Eu não estou sendo chata, não. Eu estou te ajudando para que você tenha um filho educado, um filho bom, um filho que não vai te dar trabalho, um filho que saiba decidir nessa época em que nós temos aí a questão da manada, todo mundo indo junto, Maria vai com as outras. Quem é servo de Deus e quem tem a palavra, você tem o Espírito de Deus, Ele ajuda você a escolher. Você não é levado, você não é enganado, porque você tem uma
uma percepção espiritual que não aprende em faculdade nenhuma, em rede social nenhuma. O Espírito de Deus, ele fala conosco, ele é presente em nós. Basta você orar e pedir para ele a direção. Então, assim é formado a identidade de uma criança. Mas vamos entrar no texto de Gênesis. Deus coloca no homem, Deus faz o homem a sua imagem e a sua semelhança. E aqui nós temos um paradoxo. Deus pega uma essência eterna, uma capacidade maravilhosa, vinda do próprio Deus, uma inteligência que ninguém tem igual, e coloca esse homem num vaso, num invólucro que é de barro. E a palavra Adão, que vem da palavra Adamá, significa barro, terra, argila, né? A ciência veio há uns 20 anos atrás. Uau! Uma grande descoberta que os cientistas disseram que viram que a matéria que é feito o corpo humano tem não sei quantos % de terra. Falei, uau! Os meus filhos sabem disso desde pequenininho, que aprendeu na escola bíblica. Né? E hoje nós temos muitas coisas, muitas buscas arqueológicas decifrando e trazendo e comprovando o que a palavra de Deus já nos ensina há muito tempo. Então você, essa obra maravilhosa de Deus, com essa identidade, essa semelhança dele, ele colocou aí em você, no seu corpo, um espírito e uma alma que traz e carrega todas as características dele. Mas colocou nesse corpo, que se essa alma e esse espírito for tirado, loguinho você vai estar misturado com a terra e vai ser terra, e vai ser barro. Então isso é lindo, isso é paradoxal. Oh Deus, por que tu não me fez assim, pastor, com um corpo imortal? Não é não, pastor? Essa coisa que não engorda nem emagrece demais. Um corpo perfeito, tipo um Davi de Michelangelo, aquela coisa perfeita, até as veias perfeitas, né? Não. Deus te fez de barro, porque o barro é moldável nas mãos do oleiro. Isso é a primeira coisa da sua identidade, foi falado semana passada. Você não é de cristal, você não é de mármore, você é barro. E esse barro, ele só vai para a mão do Criador, ele só se permite também ser trabalhado, se for evangelho também. Hoje eu falei para uma pessoa, e essa parte não vai para a internet. Falei, olha, teu negócio não é terapia, teu negócio é entrega que você ainda não fez. Eu fiz, falei, não fez? Estou brigando com ele já tem alguns meses. Você precisa entregar, tem um trono aí no seu coração, que esse lugar aí é só Jesus que pode habitar. E hoje ele concordou comigo? Hoje ele concordou comigo. O Espírito trabalhou, o Espírito falou, não adianta você brigar, você está brigando com algo que não vai satisfazer, não tem nada dessa terra, você já alcançou tudo que você poderia alcançar com menos de 30 anos, e olha o buraco no peito, olha a insatisfação, nada dá jeito. Mas por quê? Porque desconectou dessa essência maravilhosa que o Criador coloca no homem, que vem dele. Quando ele fez você e a mim, a sua imagem e semelhança, tem um cordão que nos liga a ele, que faz com que todas essas faculdades nossas, mente, alma e espírito, só seja preenchida quando você está em comunhão direta com ele. Nada da terra vai preencher essas faculdades. Ter uma roupa boa é bom, andar num carro importado é bom. Quando eu cheguei ali na porta, o Natanael estava falando, aí vocês estão falando da pastora Márcia? Eu falei, estão falando de mim? O que é que elas estão falando de mim? As duas estavam recebendo ali. Aí, não, estava falando que você é muito elegante e muito perfumada. Eu falei, glória a Deus. Glória a Jesus por isso, né? Se está falando uma coisa boa, isso é bom, tudo isso é bom. É bom ouvir esse elogio? É bom, é maravilhoso. Mas a Márcia é mais do que isso. A Márcia tem uma essência do Criador. E é isso que me faz diferente, é isso que te faz diferente. Aonde você vai, você carrega essa essência maravilhosa. E hoje eu falei para um outro paciente meu, você sabe que essa amizade que deixou, não fique chorando por ela não. Eles são treva, você é luz.
Se você não fez nada, quem sabe foi Deus que afastou, porque a treva, ela não suporta a luz que há em você. Ela brilha muito mais, ela tem muito mais força, porque tudo isso é vindo, é colocado em você, através dessa imagem maravilhosa. Quem você é. O dia que perguntar quem você é, não fique em dúvida. Você veio dele, você foi salvo por ele, você vive para a glória dele e vai voltar para morar com ele. O mundo não entende isso, irmãos. Tem gente dentro da igreja que ainda não entendeu isso. Isso veio a mim e a você pela revelação do Espírito Santo de Deus. A nossa identidade, muitas vezes, ela ainda fica, e a identidade de quem é Jesus, ela fica oscilando. Se nós, creio que vocês, os pastores que estão aqui, vão concordar comigo. Eu vejo o Pedro com uma identidade antes de negar Jesus, e depois de negar Jesus, outra. Quando Pedro tem aquela revelação que Jesus pergunta para eles assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Ah, Senhor, uns dizem que é o apóstolo, outros dizem que é Jeremias, os profetas, um dos profetas. Mas vocês, quem dizem vocês que eu sou? Jesus pergunta para eles. E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, uau, bem-aventurado Simão. Não foi carne e sangue que te revelou isso não, mas meu Pai que está no céu. Você só encontra e só entende que Jesus é o Cristo se o Espírito trouxer a revelação para você. Não tente convencer ninguém disso aí. Quem convence é o Espírito. Você só fale do amor de Jesus, porque ele é que convence. Aí Pedro tem essa revelação maravilhosa, incrível. Mas Pedro ainda não tinha entendido qual era a identidade real de Jesus como homem aqui na terra. Sabe por quê? Jesus logo depois, ele começa a falar que ele seria entregue, que ele morreria, que ele enfrentaria a cruz. Aí Pedro diz assim: Senhor, não, você não pode passar por isso. Não, de forma alguma. Jesus olha para trás, olha, aqui ó, num minuto uma revelação preciosa. No outro minuto, para trás de mim, Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas da terra, dos homens. E aí Pedro, Jesus, logo em seguida, você vai ler no texto, você vai ver Pedro falando, Jesus falando: Pedro, Pedro, Satanás pediu para cirandar contigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E aí Jesus continua falando, da sua morte e tudo. Aí Pedro fala assim: não, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a cruz e a morte. Oh, Pedro ainda não conhecia a identidade dele. Autoconfiança, autossegurança. Meu querido irmão, a nossa segurança total, ela está em Jesus. Eu estou de pé hoje por Jesus. Eu permaneço de pé amanhã por Jesus. Você vai permanecer e vencer por Jesus. Enquanto você estiver ligado na videira verdadeira, você vai vencer. Você vai vencer. Se sou eu, quando Jesus fala aquilo, eu, Márcia, fleumática, entendeu, pastora? Medrosa. Eu falava: Senhor, me guarda então, Jesus. Como que Satanás quer se andar comigo? O que eu tenho que fazer, Jesus? Por favor, Jesus, tem misericórdia de mim. Me esconde, Jesus. Me coloca no esconderijo do Altíssimo. Me esconda, Jesus. Não, Senhor, vou contigo até a morte. Vai mesmo? Você sabe até onde você pode ir? Isso é uma questão de identidade também. Você sabe até onde você consegue ir? Eu sei as minhas limitações e as minhas fraquezas. Mas eu tenho um desejo ardente de agradar ao meu Senhor. Eu tenho um desejo ardente de não pecar contra o meu Senhor. Eu tenho um desejo ardente de fazer a vontade dEle. Eu falo isso para Ele todos os dias. Senhor, eu quero cumprir a minha missão aqui na terra. Ensinar a Tua palavra. Não me deixe errar, Jesus. O pior erro que tem é um erro teológico. Não me deixe errar. Pedro foi? Foi. Uma criada. Esse aí fala igual ele, ó. Eu nunca vi esse homem. Depois vem outro. Você também estava com ele. Não conheço. E Jesus já diz para Pedro: a sua identidade está meio assim, ó. Quando ele diz: vou contigo até a morte, Jesus diz assim: Pedro, hoje mesmo,
antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar, Pedro. E Pedro, ó, autoconfiante. Pedro era sanguíneo, né? Tá? Tem os sanguíneos que estão aí. Dependa do Senhor. Não é só, todos nós temos que depender, mas os sanguíneos, eles acham que pode mais. Tem algumas coisas que eles acham que consegue mais. Consegue não. Somos todos dependentes da graça de Deus. Colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Todos nós somos dependentes da graça de Deus. Então qual é? Onde está? Que lugar que está a tua identidade? E você vai ver um Pedro, nega. A pergunta mais importante para Pedro, depois que ele volta, depois que ele nega Jesus, depois que Jesus ressuscita. Jesus, eu imagino como é que Pedro não estava pensando, né, irmão? Se fosse eu, Jesus vai me matar. Jesus vai me puxar minha orelha, vai me envergonhar na frente dos discípulos todos. Aí Jesus, com aquela calma dele, que eu imagino que ele tem, né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Essa foi a pergunta mais importante para Pedro, depois dele encontrar Jesus, depois de tê-lo negado. E aqui está, meu irmão, o trunfo do Evangelho. Não é que você não é, se a tua identidade está cambaleando, se você não está bem firme ainda com Jesus, se você está com um pé lá fora e outro aqui dentro, saiba que hoje Jesus quer te dar uma identidade nova na presença dEle. Ele quer colocar em você o arrependimento que Ele colocou em Pedro e quer usar depois de Jesus ressuscitar. Depois que Pedro encontra com Jesus, a Bíblia vai dizer que até a sombra de Pedro curava as pessoas. Você vai ver um outro Pedro, você vai ver um novo Pedro, você vai ver um homem arrependido, um homem dependente. Aí quando chega lá na porta do templo, o paralítico lá, me dá uma esmola. Pedro olha e fala, olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Era um outro Pedro, a identidade dele foi restaurada. Jesus quer fazer isso conosco, irmãos. Chega de crente meia pedra, meio tijolo. Pastora, você não me conhece, como é que você está falando isso? Não, sempre vai se aplicar para alguém. Nem todos, tem muita gente que veste mesmo a camisa. Tem muita gente que veste, mas tem muita gente que o diabo está ganhando o campo. O diabo veio matar, roubar e destruir. E sabe onde ele fica muito ganhando campo entre nós? No roubo. Ele não matou ainda, mas ele rouba. Foi meu anel, né, pastor? Fica meu dedo, é mais importante, entendeu? Isso é o roubo do diabo. O ladrão vem matar, roubar, diz, o que ele está roubando na tua vida? Está roubando a comunhão, está roubando a identidade, está roubando a oportunidade de você realmente ser um crente e ser usado por Deus. Essa pessoa que eu conversei hoje, falei assim, olha, você tem dom e talento. E você está vertendo ele no lugar errado. E você tem que verter ele no reino de Deus. Você é um levita. Você foi chamado para tocar. Você foi chamado para cantar. Não é lá que Deus te quer, não é no rock. Não é em banda de rock. Deus te quer aqui. Então, queridos, ser criado à imagem e semelhança do nosso Criador. Fala disso. Deus trouxe o sopro de vida. E esse sopro de vida traz a vida física, a vida mental e a vida espiritual. Isso só aconteceu com o homem. O sopro de vida não aconteceu com animal nenhum, tá? Os animais foram criados, foram programados biologicamente. Agora, quando Deus faz, sopra em nós o espírito, aí você recebe vida mental e vida espiritual. Capacidade de se relacionar com o seu Deus, com o seu Criador. Então, a imagem de Deus dada no sopro de vida faz um ser espiritual apto para a imortalidade. Eu não gosto disso não, mas fala assim, eu não vou morrer. Você nunca vai morrer espiritualmente. Você pode morrer aqui, ó, mas você vai viver eternamente com o Senhor. A imagem e semelhança colocou-se em você. Eclesiastes diz que Deus colocou no homem um desejo profundo pela eternidade. Você vive aqui, você trabalha aqui, você faz as suas coisas aqui. Mas, queridos, a coisa que eu mais espero, que o crente mais tem que esperar, é a volta de Jesus. Se você espera em Jesus só nessa terra, você é o mais miserável de todos os homens, diz a palavra do Senhor. Nós estamos esperando Ele aqui, mas nós esperamos Ele para uma vida futura. Então você foi dotado, tua identidade, você tem aí a imortalidade. O triste
é morrer sem Jesus. Porque aí você vai viver eternamente num lugar separado dele. Mas aqueles que morrem em Cristo, só muda de endereço rapidinho e vai para pertinho dele. Acho que eu já contei para os irmãos aqui um sonho que uma pessoa teve de uma tia minha que faleceu alguns anos atrás com câncer. Ela já tinha ido 2 irmãs dela na frente. Agora já foram 3. 3 irmãs da minha mãe. 4. E a minha mãe é a mais velha, Deus está sustentando ela ainda. E quando ela estava para morrer, minha tia, uma pessoa próxima teve um sonho e disse assim, olha, sonhei que a sua tia estava toda de branco, bem bonita, com um rosto bem bonito. E as outras 2, ela falou o nome das 2, disse assim, Bárbara, vem rápido, nós estamos muito felizes, sabemos que você vai chegar. Uma semana depois ela foi. Então a eternidade, ela está em cada um de nós com o sopro de vida. E você é um ser moral, que tem semelhança do seu Criador. Meu irmão, se você não absorveu nessa terra, se não teve um pai, uma mãe que te criou em você, ou formou em você uma identidade legal, esqueça tudo isso. Isso ficou no passado. Você tem o teu pai que é Deus. Você tem que ser mais parecido com ele. Seja parecido com ele. Quanto mais você for parecido com ele, mais você estará feliz, mais você estará pleno, mais você estará realizado nesta terra. Você é um ser moral que tem a semelhança de Deus. E você é um ser intelectual, com a capacidade de razão e governo. Gente, é a coisa mais linda. E Deus disse aqui no texto, nós domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre todo animal. Uma das cenas assim, eu não sou muito ficar deslumbrada com as coisas que eu vejo lá fora, não. Mas uma cena que eu nunca esqueci, irmãos, foi quando eu fui lá no Sea World e que eu vi aquela menina desse tamanho assim, fazendo assim com a mão, com a varinha e dominando uma baleia, quase que da altura disso aqui, naquele negócio. Eu fiquei impressionada, eu lembrei logo do Gênesis. Quando eu estou nesses lugares assim, eu venho muito versículo da Bíblia na minha cabeça. E eu falei, olha a palavra de Deus. Domine sobre os peixes. Como é que o homem é capaz de pegar um animal tão gigante, tão grande, e fazer com que aquele animal obedeça os comandos dela? Tudo bem que depois ela morreu, né? Ela foi morta pela baleia, mas que ela dominou. Deus te deu inteligência. Deus te deu capacidade. Deus te deu intelectualidade. Você tem nas suas mãos o governo. E eu quero dizer para os homens que estão aqui hoje, Deus te chamou e te colocou na sua casa como sacerdote da sua casa. As casas hoje têm que ter governo masculino, coisa que tem se perdido no meio dessa ideologia infernal. Mas eu estou aqui para dizer para você, homem de Deus, você governa a sua casa. Deus te deu. Um governo não significa uma coisa tirana, uma coisa imposta, porque Deus não fez isso com ninguém de nós. Mas é capacidade de coordenar, de conduzir, de levar a sua família de acordo com o que Deus planejou para que essa família fosse abençoada. Você é sacerdote da sua casa, homem. Você tem governo na sua mão. Você tem governo do seu serviço. Hoje eu estava atendendo um casal na China e ela me disse o seguinte: Márcia, eu estava aqui tentando falar com um chinês aqui, que meu chinês é muito ruim, mas não conseguia. E aqui tem uma coisa assim, quando meu marido chegou e falou com o homem que está fazendo um negócio aqui para mim, acabou. Já está feito, já está fazendo, porque aqui os homens comandam. Na China, tudo bem, Márcia, é uma ditadura. Não, lá é diferente. Você tem governo dado por Deus nas suas mãos. Tem razão, capacidade de decidir, capacidade de levar, conduzir a sua família. É claro que você faz isso junto com a esposa, mas não esqueça disso. Essa capacidade, um ser intelectual, ela veio da imagem e semelhança do nosso Criador. Você tem essa capacidade. Isso aqui, irmãos, não fala de diploma, curso, não fala de nada disso, não. Eu vejo os homens hoje. Ontem eu falei isso para uma esposa. Eu falei, eu nunca encontrei, nesses meus 30 anos, atendendo família,
30 anos de atendimento, porque eu já tenho 60, né? Eu nunca encontrei um homem feliz que não governe e uma mulher feliz que seja dominadora. Nunca encontrei, pastor. Nunca encontrei. Porque você sai do seu lugar. Você sai do seu lugar. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Pastora, mas ele é o cabeça e nós somos o pescoço. Quem disse isso? Se você é pescoço, o pescoço só balança porque a cabeça mandou balançar. Nada no corpo não sai se não for do cérebro. Cabeça é isso, cérebro, o que o cérebro faz? Comanda qualquer decisão, qualquer órgão, qualquer movimento, qualquer metabolismo, vem tudo do cérebro, é ele que comanda. Então é nesse sentido que o marido é cabeça, é para que haja ordem, harmonia, a coisa fique certa. Isso veio da imagem e semelhança do teu Criador, ele botou em você. Se você foi criado numa casa, marido, que o teu pai não governava, que tua mãe mandava, saia desse lugar, você tem que governar. Pastora, como é que eu vou fazer isso agora? Eu já deixei ela tomar conta. Chama ela e vem falar comigo. Resolve em 2 sessões. Em 2 sessões, eu e o pastor Edson. Põe o pastor Edson junto, que ele é bom para isso também. Se não resolver, eu chamo o pastor Marcos. Aí acaba de resolver. Não saia do teu lugar. Não deixe o teu lugar, maridos. Governo, fala disso. Deus colocou o jardim do Éden, fez um jardim maravilhoso e colocou o Adão ali para o cultivar e guardar. Tem uma mensagem só disso que eu vou trazer aqui um dia para vocês. Cultivar e guardar o jardim, a tua casa, teu lar, tuas finanças, aquilo que Deus colocou na tua mão. Isso está tudo na imagem e semelhança do Criador. Oh, queridos, Romanos 8, 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A sua identidade é a mesma de Cristo, que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Sua mente está confusa? Comece a orar por ela, coloque a mão e fala, eu tenho a mente de Cristo. Hoje eu ensinei uma pessoa a orar, falei assim, quando você começar a orar, quando você começar a ler a Bíblia, quando você começar a ler a Bíblia, pessoa que não tem o hábito de ler a Bíblia direto, você vai encontrar, eu sofri isso há anos atrás. Eu leio a Bíblia toda, do início ao fim, volto lá de novo, nunca paro de ler. Fora as coisas que eu tenho que ler como hoje, né? Aí, quando eu comecei, irmãos, eu lia capítulo inteiro, sem entender o que eu estava lendo. Até que eu adquiri o hábito. Toda disciplina espiritual que é para você voltar, você vai ter dificuldade. Então eu falei, leia em voz alta, para escutar o que você está lendo. Vai orar, está dormindo? Ore andando, para você dar uma ordem, um comando para a sua mente. As disciplinas espirituais nos custam. Nós queremos avivamento, nós queremos Deus. Mas onde nós estamos? O que estamos fazendo? Você precisa querer, você precisa voltar, você precisa buscar. O Espírito Santo, ele espera que nós o busquemos, que nós queiramos, que nós aprofundemos na palavra. Então você tem a mente de Cristo. Mas como, pastora? Se é o dia inteiro vendo piadinha na rede social, vídeo de bobagem, como você vai ter a mente de Cristo? Não consegue, não consegue. Para ter a mente de Cristo, eu preciso colocar a palavra de Cristo. Eu preciso lembrar dos ensinamentos de Cristo. Eu preciso falar das coisas de Cristo. Eu preciso lembrar dos versículos. Senão, não vou ter a mente de Cristo. O pecado deformou a imagem, mas em Jesus ela é resgatada. Maior deformação da imagem, da identidade do homem começou no Éden. Como foi que Deus disse? Assim. Não. Não é isso não. É assim que o mundo vem para dentro da igreja. É assim que o mundo tira os nossos jovens para lá. Não é isso não. Deixa de ser radical. Essa pastora é radical. Esse pastor é radical. Sim, o evangelho é radical. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Porque é melhor você entrar no céu sem um olho do que tendo os dois ir para o inferno. É radical. Pecado, você tem que ser radical. Não alicie o pecado. Ninguém é forte. Ninguém é forte. Fuja. Tem coisa que você tem que fugir, mas você fica achando que pode. Não, que você é forte. Não, isso aqui não. Não vou eu vou cair nisso aqui. Saiba que você e eu, nós somos vulneráveis a qualquer coisa. Mas o que me tira da vulnerabilidade é a minha conexão com o Espírito de Deus.
todo dia, toda hora. É isso que te tira da vulnerabilidade, porque Ele é forte. Diga ao fraco, sou forte. Nós somos fortes nele. Nós somos fortes nele. Nele. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. É nele que você está. O Deus invisível que nós nunca alcançamos. Ele veio aqui, ele se fez homem, ele foi. E hoje o mundo vê Jesus em mim e em você. A imagem veio quando Jesus veio. A imagem do Deus invisível se manifestou na terra. O verbo se fez carne, habitou entre nós. Aí ele foi e deixou eu e você aqui, ó. Eu e você, onde nós vamos, nós somos a imagem. Nós temos que reproduzir o comportamento, a mentalidade, a identidade, o que nós pensamos. Se pedirem a razão da vossa fé, eu não saio aí levantando bandeira contra isso, contra aquilo. O crente não precisa disso. As pessoas precisam ver o seu comportamento. Agora, se me pedirem a razão da minha fé, o que você acha? Outro dia perguntou para mim, o que você acha de tatuagem? Falei, não vou nem te responder, porque você já sabe o que eu acho. Os irmãos tatuados aqui estão perdoados, em nome de Jesus. Você já veio nessa condição aqui. Não marca o teu corpo mais, para com isso. Já encontrei paciente que tem até prazer na dor. Tatuava por causa do prazer da dor. Já viu isso? Já viu, pois é. Então, queridos, a Bíblia mostra para nós quem nós somos. E uma das coisas que mais faz a pessoa, às vezes, deturpar, é exatamente: por que eu preciso marcar tanto o meu corpo? Por que eu preciso mostrar tanto isso aqui? Entende? Veja lá o trono do coração. O que está lá no trono do coração? Ter a imagem é ter a mesma natureza do ser que lhe molda. É ter novas vestes, nova maneira de pensar, é crescer em justiça e santidade. Aí tem um texto de Efésios 4, 22, que é maravilhoso. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serdes renovado no vosso modo de raciocinar. O crente, pelo Espírito de Deus, tem uma maneira de pensar diferente. A mente do crente, ela tem que ser renovada constantemente. Você que é crente há 50 anos atrás e acha que não precisa mais entender a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, buscar mais a Deus, está errado. Eu preciso constantemente. Essa fonte não cessa, mas eu preciso buscar constantemente. Então a mente do cristão, ela é renovada. Quando você se despe do velho homem, se renova. E a vós revestirdes do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e santidade. Essa é a tua identidade. O processo é gradual e através do Espírito Santo. Mas todos nós, eu gosto muito desse texto, 1 Coríntios 3, 18. Todos nós que com a face descoberta, por quê? O véu da ignorância foi tirado, a revelação veio para nós. Face descoberta, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Quantos aqui têm contemplado a glória do Senhor? Você só tem como ser transformado se você contempla, se você enxerga, se você vê, se você capta essa necessidade de transformação. Contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, e a palavra aí é metamorfose do grego, é uma transformação profunda de dentro para fora, não é somente uma mudança de comportamento, é uma mudança de consciência, é uma mudança de coração, é uma mudança de sentimento. Metamorfose no grego significa tudo isso, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O véu foi tirado. Até hoje, quando leu a lei, lê a palavra lá para os judeus, está posto o véu. Eles não entendem. Mas para você foi tirado. O véu foi rasgado. Você não está mais na lei. Você está na graça. Você entendeu o plano. Você entendeu o propósito. Sua identidade em Cristo te livra das amarras do passado. 1 Coríntios que você conhece. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Irmão, você precisa romper com o passado. Você precisa. Se você tem alguma prisão do passado, isso atrapalha a sua identidade. Deforma a sua identidade em Deus. Eu já peguei caso de
30 e tantos anos a pessoa guardando uma dor que aconteceu lá atrás. Pensa, 33 anos atrás, a pessoa fala daquilo chorando, como se fosse na hora que tivesse acontecido lá. Olha a dor, olha o que o coração do homem é capaz de guardar. Mas você que está contemplando a glória do Senhor, você vai rompendo com o passado, você vai perdoando quem te magoou. Cada vez que você perdoa, você fica mais parecido com seu pai, mais você ressalta a imagem e semelhança dele. E não tem questão aí, não adianta, a gente tem que perdoar. Perdoa, rompa com o passado, deixa o passado no passado. Paulo, eu também gosto desse texto, Filipenses 3,13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Você está aqui, você foi vocacionado, e essa vocação é soberana, ela é maravilhosa. Você não está aqui esquentando o banco da AD Jardim Goiás, não. Você é único, sua imagem maravilhosa que Deus te deu. Há um plano para você. Se eu estou aqui hoje falando para você, desse jeito que eu estou falando, às vezes eu até exagero, é a prova viva de que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, para que ninguém se glorie na presença dEle, porque tudo é para a glória e honra dEle, para louvor dEle. Oh, queridos, e quando você vem com o coração aberto, o Senhor te usa. O Senhor faz tudo isso na sua vida. Então, para fechar, e o Lucas já subiu, né? O Lucas é meu relógio. Salmo 139, pastor Carlos até mencionou aqui semana passada. Graças eu te dou, Senhor, porque de um modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro, quando nenhuma delas ainda havia. Para traduzir assim, mais rapidinho para nós fecharmos. Como é que Deus escreve uma história quando não existe nada sobre a pessoa? É porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele conhece o fim desde o começo. Saiba disso, meu irmão. A pessoa que convive com ansiedade, ela tem muita dificuldade de viver o momento presente. Ou ela está sempre no passado, lembrando que foi bom anteontem, ou ela joga sempre para o futuro, pensando que ela tem que chegar lá. Cabeça ansiosa funciona desta forma, e você não vive o presente. E se nós olharmos de uma forma mais filosófica mesmo, nós só temos o agora. É ou não é verdade? O passado já passou e o amanhã nem eu nem você sabemos. Sabemos? Não, ninguém sabe. Daqui a 2 minutos ninguém sabe. Então nós só temos o agora. Por isso Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele disse lá em Mateus 6,33. Por que andais ansiosos? Ah, pastor, os boletos para pagar. Ah, pastor, o meu casamento que não chegou ainda. Ah, Senhor, sim. Ah, Jesus, minha leucemia, que eu ainda tenho que beber remédio todo dia. Não, eu já entreguei isso na mão do Senhor, não estou preocupado com isso não. Só peço que o plano continue me dando remédio. Está na mão dEle. Se eu vivo ou se morro, é para Ele, é para a glória dEle, é para louvor dEle. E olha, aprenda a aproveitar os pequenos momentos. A vida não é feita de grandes eventos, mas ela é um acúmulo de pequenos momentos do dia a dia. Sentou para tomar um café com seu esposo? Olhe nos olhos dele, faça um elogio. Diga que o café está bom. Diga que está maravilhoso. Diga que foi bênção, né? Eu passei 5 dias com o pastor Edson lá em Alagoas agora, que nós fizemos 40 anos de casado, né? Foi bom, né, amor? Eu olhava para ele, ele olhava para mim. Eu olhava para ele, ele olhava para mim. A gente andava na praia, catava conchinha. Eu trouxe 2 quilos de conchinha, vou vender para os irmãos. Foi bênção, descansei a minha cabeça. Conversamos, ficamos juntos, entramos na praia, comemos camarão. E eu aproveitei 4 dias que o Senhor me deu. E eu aproveito todo dia, que não estamos lá em Alagoas, mas estamos aqui dentro de um apartamento. Eu trabalhando numa sala e ele trabalhando noutra. De vez em quando ele abre a porta e fala assim, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, atendi mais um.
Aproveite os bons momentos, os pequenos momentos. Quem tem filho pequeno passa muito rápido. Já estamos sozinhos dois dentro de casa. Só o Lucas que vai de vez em quando para tirar, né, aquela passividade do ambiente, né? Só. Acabou. Passou o tempo de criança brincando, correndo, bagunçando, cansada, né, Carol? Passou. Ontem eu quis dar um caldo para o Rafael, ele nem quis comer o caldo. Eu falei, olha, eu te garanto que a Carol não vai te bater. Coma o caldo. Depois, não, pastora, a Carol está sozinha. Não convenceu ele a comer o caldo, Carol. Isso. Então, compromisso, aliança, pois é. Então, querida, aproveite os bons momentos. Viva cada dia de cada vez na dependência do Senhor. Quando Jesus diz que basta cada dia o seu mal, Ele não está mandando você cruzar os braços nem deixar de trabalhar, não. Você pode planejar o futuro, mas tem gente planejando só o futuro, só o futuro, só o futuro. Quando ele chega lá no futuro, ele não vive o futuro, porque ele está jogando para frente. Isso é ansiedade. Não andeis ansiosos, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Fardo pesado é o fardo do pecado. Fardo pesado é o fardo da falta da identidade. Não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou. Você tem identidade. Você sabe de onde você veio. Você sabe que você é filho e filha querida do Pai. Você sabe que Jesus te salvou e resgatou. E Ele preparou uma mansão no céu para você morar. Quer mais do que isso? Não. Aprenda a ser grato, que você vai viver uma vida diferente. Você foi formado de um modo estrondosamente maravilhoso. Então Deus sabe o fim desde o começo. O paradoxo está nesse meio aí, e é outro paradoxo. Porque que um Deus tão grande, tão maravilhoso, que sabia que o homem ia errar, para que Ele deu esse livre-arbítrio? Porque é característica dele. Ele decide. Então eu também posso decidir. Se você quiser, se o homem quiser ir para o inferno, Jesus alerta, mas ele vai deixar ele ir. Porque tem nele a característica do próprio Deus, capacidade de decisão. Então saiba disso, que Deus conhece a tua história. E a tua história, ela vem muito através de pai, de quem você viveu. Mas a história escrita antes que você nascesse, não foi uma história ruim. Deus não escreve história ruim para ninguém. Ele escreve só história boa. Mas nas nossas escolhas é que muitas vezes fazemos a história ficar ruim. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração. Ladrões de identidade, que roubam a tua identidade. A cultura, as figuras parentais disfuncionais, a padronização de comportamento e as mentiras que o diabo coloca na cabeça das pessoas sobre quem você é. Não tem mais jeito para você, não adianta para você. Não aceite, não existe fundo de poço para quem tem Jesus. Não existe, não existe. Então não aceite isso. E que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração. Que o Senhor te ajude a buscar nele aquilo que Ele tem de essência, que Ele já colocou em nós. Só deve estar perdido aí por algum percalço. Mas o Espírito Santo vai ajudar você a encontrar sua verdadeira identidade. Não tem nada melhor do que você estar no propósito, fazendo a vontade de Deus. Esses dias, eu estava aqui agradecendo a Deus aqui nesse banco. Falando, Senhor, eu te agradeço. Uma pessoa que chega e me cumprimenta, eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz, eu estou tão feliz aqui nessa igreja. Eu não sei o que é isso, porque eu já passei por igrejas enormes, mas eu estou tão feliz aqui. Porque eu não sei, porque Deus vai fazer muita coisa aqui, e eu creio nisso. Não porque eu estou aqui não, mas é porque é promessa dele. Então eu vou fazer parte dessa promessa, e você também fará parte dessa promessa. O Senhor te abençoe, que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração.